gravando. A questão das unidades de medida é o seguinte: infelizmente, algumas vocês precisam decorar, só que tem outras que é só você ir pela linha de raciocínio. Por exemplo, tá pedindo deslocamento, né? Distância. E eu sei que a distância a gente calcula ou em metros, ou em quilômetros, ou em centímetros, beleza. Então você já sabe que a sua unidade de medida vai ser isso. Vai ser ou metros, ou centímetros, ou quilômetros. Muito provavelmente metros, porque a gente geralmente está falando no SI. Então, é coisa lógica. Ah, tá pedindo o tempo, tá pedindo delta T. Ué, se é tempo, ou eu vou dar em horas, ou eu vou dar em segundos. Tipo, entendeu? A unidade de medida também é um pouco de lógica. É óbvio, por exemplo, essa dos joules, que vocês têm um pouco mais de... que é uma coisa que não é tão... assim, não é uma unidade que a gente costuma usar, eu até entendo vocês terem um pouco de dificuldade, mas, por exemplo, tempo, distância, aí não dá mais. Tipo, velocidade, que a gente já tá cansado de ver, que ou é metro por segundo ou é quilômetro por hora. Aí já não dá mais pra, tipo, esquecer, entendeu? Confundir. Já tinha que estar muito claro isso na cabeça de vocês. A gente tá usando isso desde as primeiras aulas, gente. Sim, eu tô tendo um problema com esses joules. Coisas novas. Eu entendo. Essas que a gente não usa muito, eu entendo vocês terem, mas as que não, já era pra estar na ponta da língua. As fórmulas, a mesma coisa. Ah, eu não decorei aí. Tudo bem, você pode não ter decorado todas as fórmulas. Não é isso que eu também espero que vocês tenham decorado. Mas, se você lê o enunciado e você entende o que ele está te pedindo, e você entende o que é cada coisa, cada informação que ele está te dando, é só você ir lá no material e buscar a fórmula que tenha todas as informações ali que ele está, por exemplo. Então ele está pedindo a potência. Então, tá. Qual que é a fórmula da potência? Você vai lá e busca a fórmula da potência. Ele está pedindo o consumo energético. Então, é energia, é variação de energia. Qual é a fórmula que tem? Vamos lá buscar a fórmula que tem isso, entendeu? Você não precisa decorar a fórmula, mas quando você entende o que ele está te pedindo, você sabe que fórmula você tem que usar para descobrir. Eu comecei a fazer isso. Eu estava lá e eu não entendia, e eu chegava uma coisa que eu não... a pergunta que eu não entendia, e eu sabia que a fórmula era potência, eu ia lá na fórmula de potência, tomava todos e dava certo. Então, não precisa decorar. Eu sei que é ruim, é muita fórmula para decorar, e vocês não têm só a minha matéria, né? Às vezes pode, não sei o que vocês estão vendo em matemática, às vezes pode confundir, sei lá. Eu sei que vocês confundem física com química, então pode ser que confunda. Mas é isso, não precisa ficar decorando tanto. Se você sabe o que está te pedindo, é só você buscar a fórmula que pede o que ele está te pedindo. Ou a fórmula que te dá o que ele está te pedindo. Tudo bem? E é isso. Tenham dúvidas? Se tiverem dúvidas, venham falar comigo. Eu não vou ficar indo atrás de vocês todos os dias para saber se vocês estão com alguma coisa. Vocês têm que vir até a mim. E eu não tenho problema nenhum em ajudar vocês. E o Murilo eu estou falando aqui, o Murilo me pediu ajuda, era fim de tarde já. Eu não tenho, porque eu tenho que entender que é a hora que vocês estão fazendo atividade também. É óbvio que se vocês for mandar mensagem 1h da manhã, provavelmente eu vou estar dormindo. O Nicolas deu sorte que eu estava acordada, então eu respondi. Mas eu mandado para você ver no dia mesmo. Para ver no dia. Então, beleza, mas é isso. Vocês podem me mandar. Eu posso não responder na hora, porque eu posso estar ocupada na hora, mas em algum momento eu vou te responder. Você pode ter certeza. Ok? Pior que a professora responde, viu? Ela respondeu. Ela responde mesmo. Outro dia eu já perguntei coisa para ela, ela respondeu. Gente, é só vocês chegarem até mim. A professora é responsável. Eu sou. Boa, Pro. Passado tudo dando isso... exemplo pra gente. Vote Mona Lisa para presidente. 333. Por favor, gente, votem. Passado tudo isso, o que eu queria falar para vocês? Como amanhã eu gostaria de focar nessa correção desses exercícios, e para isso eu preciso que vocês tenham feito, tá? Hoje, já foi um pouquinho da aula, mas ainda dá tempo de eu falar alguma coisa sobre a tabela periódica que a gente estava vendo. Faltou algumas coisas ainda para eu falar. A gente ainda vai levar essa aula, mas talvez as aulas da semana que vem para falar sobre isso, que é uma coisa um pouco extensa. Mas eu já queria deixar de mão aí, pedir para vocês. Vocês estão com o livro 4 aí, né? Livro 4 de Química, página... Sim. Vou lá página 150, por favor. Marquem aí.
vocês vão fazer os exercícios do módulo 10 inteiro. Então, é exercício 1 até o 6. Quando vocês forem fazer, vocês vão reparar que esses exercícios do módulo 10 são coisas que a gente já viu, que é aquilo de semelhanças atômicas, número atômico, são matérias que a gente já passou. Mas eu gostaria de pedir até para a gente fazer uma revisão, assim, já que a gente está voltando para esse assunto. Aí é legal, porque se vocês tiverem ainda alguma dúvida, a gente já resolve antes de continuar seguindo aí com o conteúdo. Então, marca aí, todo o módulo 10, do exercício 1 até o 6. Esses exercícios aqui da 151, do módulo 12, 11, 12, não é para fazer ainda. Espera, primeiro faz esse do 1 ao 6, a gente vai fazer essa pequena revisão, e depois a gente começa com essa matéria aqui nova. Bom, bom, beleza. Dito isso, deixa eu ver se eu consigo rapidinho aqui carregar a página para vocês. Verdade. Gente, quem é que tá fazendo esse barulho? Muda todo mundo, senhor. Muda todo mundo. Eu não gosto de deixar vocês no mudo, mas é que fica... Sei lá o que tá acontecendo. Carregou aí, né? Sim. Beleza, então já tá aí na tela, né, a atividade de hoje. Isso, gente, essa atividade que eu tô pedindo não vai dar, provavelmente, eu estou acreditando que não vai dar para corrigir amanhã, até porque vocês têm que fazer, quem não fez, tem que fazer a atividade avaliativa. Então, a gente pode deixar ela para a semana que vem, mas não deixem de fazer, tá? É uma revisão, mas eu acho que é importante. Pode ser que tenha alguma dúvida, alguma coisa que você tenha esquecido, e esse é o momento de você retomar conteúdo. Bom, peraí que eu tô indo lá no slide. A última coisa que eu falei para vocês, se eu não me engano, foi eu parei aqui com vocês, né? Que eu expliquei lá o que era, quais informações que tinham na tabela periódica referente a cada elemento, certo? A gente falou, então, que tinha lá o símbolo do elemento, o nome dele embaixo, número atômico, número da massa atômica com até 5 dígitos, aqueles numerozinhos que ficam no lado, assim, no canto superior, que é a distribuição eletrônica, que, né, é o número de elétrons nas camadas, e o estado físico desse elemento encontrado na natureza. Então, se ele é sólido geralmente não tem, mas se ele é gasoso ou se ele é líquido. Tem algumas tabelas que tem sólido, acho que na de vocês, deixa eu dar uma olhada, acho que na de vocês não tem. Cadê? Ah, não tem. Mas tem algumas tabelas periódicas, põe lá na 146 a página. Tem algumas tabelas periódicas que o líquido é essa gotinha, o gasoso é a nuvenzinha, e o líquido eles colocam tipo, como se fosse um cubinho, assim, sabe? Um quadradinho, um cubo. Sim. Aqui não tem, mas tem algumas tabelas que tem. Então, se vocês encontrarem esse símbolo, vocês já sabem o que é. Aquele cubo é um cubo, é o estado quadradinho, físico, né? assim, ó. Aí seria o estado físico sólido, no caso. Quando não tiver, se vocês estiverem vendo uma tabela que não tem o cubo, então vocês já sabem que o que não tem é sólido. Porque quem é líquido e quem é gasoso sempre vai estar lá, sempre vai estar identificado. Se não tiver, é porque é sólido. Ok? E aí a gente viu também que tem o símbolo... Então, todos os que não têm os símbolos de radioativo, líquido, gasoso e artificial, eles são sólidos? Não, ó. Estado físico é uma coisa. Estado físico ou ele é líquido, ou sólido, ou gasoso. Certo? Tá bom, esse certo. Artificial e radioativo são coisas à parte. Ele pode ser, por exemplo, líquido e radioativo, vamos supor. Ou ele pode ser sólido e artificial. Entendeu? Dá para ser mais de uma coisa. Estado líquido é só sólido, gasoso e... O que eu falei? Estado físico... Falei tudo errado. Estado físico pode ser líquido, sólido ou gasoso. Aí, fora isso, ele também pode ser ou artificial ou
Artificial e radioativo, ou artificial ou radioativo, entendeu? São coisas à parte. Sim. Beleza. Ô, Então, Pro, falamos sobre... Oi. também eu acabei de achar aquela série, sabe que a gente estava vendo não é série. Que a gente estava comentando na outra aula. Aqui embaixo, dos Eles- antanoides. Sobre o que eles não achavam, os elementos, eles não achavam, que ele deixava em branco, né? Isso, que o Mendeleev deixou em Achei branco lá. 2 aqui, professor, que não acharam ainda. Aonde? Na coluna 3. Ah, então, não acharam não, aí é que tá. A gente vai falar sobre eles. Deixa eu ver qual que é o próximo slide, se já é isso, ainda não. Professor, Oi. ver Breaking Bad ajuda em alguma coisa? Aqui? Ver Breaking Bad, Gabriel, ajuda você a ser uma pessoa muito melhor, porque é uma das melhores séries já feitas pelo homem, entendeu? Então assistam todos. Eu assisti, eu era viciada nessa série, eu comia ela assim, ó, com farofa, porque era muito boa. É muito boa, gente. Breaking Bad é uma das melhores séries de verdade, ela já foi premiadíssima. Tem algumas coisas que envolvem química, óbvio que envolve, né? Porque eles fazem as Droga, coisas né, no meu? laboratório. Mas tem algumas coisas que dá, tipo assim, não é que você vai virar um gênio em química assistindo a série, mas eles falam bastante, várias coisas assim que são de fato verdades. Então, dá para assistir, é legal. Eu acho que não é para classificação indicativa da idade de vocês, mas a gente finge que a gente não sabe dessa parte, né? Tá Assiste gravando, lá. tá, professora? Eu vou cortar essa parte quando eu for editar o vídeo. Beijos. Pô, tem gente que assiste aquele Sex Pink Education. Blinders. Pink Blinders. Peaky Blinders, que também é muito boa, mas também não Nossa, assistam velho, porque muito não bom. é para a idade de você. Mas mesmo assim, É eu assisto, muito boa. Muito Nossa bom. senhora, é muito boa. Eu só assisto série boa, gente. Eu sou... Não, mentira, eu assisto coisa ruim também. Bom, mas Breaking Bad é legal, sim. Dá para assistir, é bem... eu gostei bastante quando eu assisti. E eu nem gosto tanto assim de química, não é mesmo? Então, aí, beleza. A gente tem na tabela periódica, então, aqui, os elementos, eles estão organizados de ordem crescente no número atômico. Isso a gente já sabia, né? Que a gente tem lá o primeiro elemento, por exemplo, é o hidrogênio. Então, da esquerda para a direita, começa no hidrogênio. Aí, vai indo por linhas, né? Então, o 2 vai ser o hélio, que está lá na outra ponta, mas está na mesma linha. Na linha de baixo, aí tem 3 e 4, aí assim sucessivamente, até chegar no último elemento, que é o último, da última linha, no canto direito, que é o 118. Oi. Por que tem, tipo, esse lado aqui, ó? Essa parte aqui, ó, verde. Olha aqui. Essa parte verde aqui, ó. Porque, tipo, tem meio que um buraco aqui. Assim. Vou falar sobre tudo isso. Calma. Talvez não dê tempo de falar tudo hoje, mas eu vou falar sobre tudo isso. Então, é o seguinte, ó. A gente tem... Vamos responder primeiro essas perguntas, vai? Então, vamos lá. Por que a gente tem esse buraco, entre aspas, aí na tabela periódica? Esses elementos que estão entre... Tá vendo esse elemento que começa aqui, ó, escândio, lá no número 21? Tá vendo? Sim. Beleza, então todos os elementos que estão todos esses elementos dessas cores aqui, ó, que estão aqui nesse buraco, entre aspas, eles são elementos que a gente chama de... Quem tá riscando a tela, gente? Ah, gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Não, eu não me conformo. Gente, juro por Deus, vocês são a única sala que faz isso, sabia? Ninguém mais faz isso. E riscou de novo. Eu falei, a pessoa riscou de novo. Tem que ter bastante paciência, né? E não é ninguém de fora, é aqui da sala. É mesmo. Bom, a pessoa tá fazendo isso, tá achando engraçado pelo jeito, né? Tem que abrir a câmera, gente. Eu não sei por que a pessoa faz isso. Eu não sei. É óbvio que a gente suspeita, né? Porque a gente não é tão idiota assim. Mas é muito chato isso. É muito chato.
Eu acho que a gente não precisaria ter que ficar passando por esse tipo de situação, ter que ficar parando a aula para ficar chamando a atenção de algum aluno do Ainda nono mais ano porque para parar de riscar a tela. ainda mais porque a gente é Priorizar. nono ano, mas tem que ser mais maduro. Não, o que falta Dá o o que mais exemplo falta na também. turma de vocês, infelizmente, é a maturidade. Mas, enfim, espero que a pessoa que fez isso tenha se divertido, vai ficar rindo aí até semana que vem, né? Parabéns, muito engraçado. Parabéns de verdade. E vou colocar do jeito que tá, essa aula lá no YouTube. Continuando a aula, esses elementos que estão aqui, eles são elementos de transição. E como o nome sugere, eles são uma transição entre essas duas primeiras colunas e as outras colunas que estão do outro lado. Então, deixa eu colocar aqui, né, que eu tenho uma tabela periódica aqui no slide. Deixa eu só achar onde está. Aqui, ó. Opa, aqui. Então, ó, esses elementos... Já apareceu já para vocês? Apareceu agora. Então, esses elementos aqui, os laranjinhas, ó, são os elementos que são representativos. Os elementos que estão no meio, eles são intermediários. Então, eles transitam entre essas duas primeiras colunas e as últimas colunas. São elementos, por isso que eles são chamados de elementos de transição. Aí existem dois tipos de elementos de transição. Os elementos de transição externa e os elementos de transição interna. A diferença entre eles é só onde eles estão localizados na tabela. Esses de transição externa são esses que estão aqui nesse, aspas, buraco que o Murilo falou. São esses aqui. Os de transição interna são esses dois aqui de baixo. Que o Murilo falou assim, tem dois aqui que ainda não foram descobertos. Na verdade, se vocês olharem bem na tabela de vocês, eu não sei se a qualidade da imagem da tabela de vocês está igual da minha, porque na minha tem vários nomes que eu não consigo nem ler, de tão embaçadinho que tá, assim, sabe? Tá Principalmente os de série baixo. lantanídeos. Lantanídeos, isso. Aí outra Esses série de lantanídeos actinídeos. Isso. Em alguns lugares vocês podem encontrar, eu até coloquei aqui no slide escrito de forma diferente, para caso de vocês virem a algum outro lugar e não achar que é outra coisa. Então, a gente pode chamar de ou lantanídeos, ou lantanoides, ou actinídeos, ou actinoides. Ele só tem esse nome, né, lantanídeos e actinídeos, por causa do primeiro elemento de cada linha. Se vocês conseguirem enxergar aí, no meu tá bem apagadinho, mas dá para enxergar, ó. O nome dele, o nome da série deriva justamente do nome do elemento químico, né, ó? O actínio e o lantânio. O nome da série deriva por causa do nome do elemento. Só isso. E esses elementos que estão aqui embaixo, eles são os elementos de transição interna, porque eles já estavam dentro de um grupo de transição, que é esse aqui, né? Que é do grupo da coluna 3 até a coluna 12. E aí, dentro da coluna 3, tem outros elementos de transição, porque eles não couberam aqui. A nossa tabela está organizada em 118 quadradinhos, certo? Certo. Eles não, vamos supor que eles não, vamos colocar aí que eles não couberam no modo da tabela que ela é atual, eles não cabem, porque olha o tanto de elementos que tem. Esse quadradinho, por exemplo, que representa os lantanídeos ou os actinídeos dentro da tabela, ele é todos esses elementos aqui, ó. Então, dentro desse quadradinho, tem os elementos, por exemplo, dentro dos lantanídeos, tem do 57 até o 71, e dentro dos actinídeos tem do 89 até o 103. E todos eles fazem parte da tabela. Eles só são escritos para baixo justamente porque não coube todo mundo na tabela, porque só cabia 118, vamos supor. Vamos colocar assim. Por isso, aí é que tá. Talvez, num futuro distante ou não tão distante, se mais elementos forem descobertos e forem entrar na tabela periódica, pode ser que eles reorganizem essa tabela periódica justamente para caber outros elementos. Aí tem que ver como é que isso seria feito. Por enquanto, nada mais foi descoberto, parou por aí, então ficamos aqui desse jeito. Pode ser que, sei lá, daqui a 20 anos descubram mais 3 elementos químicos. E aí, onde que vão enfiar esses elementos? Aí vão ver, óbvio, né? De acordo com as características deles, onde que eles cabem.
Aí eles podem fazer a mesma coisa que aconteceu aqui, de fazer um quadradinho e puxar, fazer tipo um puxadinho para baixo, ou eles aumentam as colunas, vai depender das características desses elementos que forem encontrados. Fala, Murilo. Ô, Pro, são quantos quadradinhos mesmo que você falou? No total, na tabela grandona aqui, a gente tem 118. A gente tem 118 elementos químicos. Professor, o pior que eu contei aqui, deu 120. Deu 120 elementos. Você contou todos os quadrados? Todos não, mas não tem quadradinhos. como ser 120, Murilo. Olha os números. Os da série de lactinídeos e actinídeos não conta como elemento. Não conta, porque... Tá. Eu pensei entendeu? que contava. Eles são... Mas Não, porque eles são o quadradinho que indica... Enfim, tem que ser... Ele fala, por exemplo, ele colocou aqui, ó. Série dos lantanídeos. Aí você tem que ir lá embaixo para ver quem são, entendeu? Eles não contam como elementos. Eles não são elementos. Eles são tá. quadradinho que representa essa série de outros elementos, entendeu? Tá bom. Então, dá 118. Aí é isso que eu tô falando. Se mais pra frente tiver, pode ser que eles, sei lá, tem que ver onde que eles vão se encaixar. Se for gás, se for um metal. Oi. Então, essa tabela a gente tem que usar para achar para achar as propriedades de cada coisa, né, professor? Tipo, achar Sim. cada molécula certinha. Não cada molécula, mas eles ajudam a gente, por exemplo, eu falo de... Eu posso falar deixa eu olhar aqui rapidinho para algum elemento, vai. Por exemplo, radônio. Aí eu falo para você, não, porque eu sei que é radônio. Você fala, tá, mas quem é radônio? Quais são as características desse elemento? Aí eu vou procurar ele lá na tabela. Se vocês forem procurar radônio na tabela, ele tá lá na coluna roxinha, que é dos gases, que eu vou falar sobre isso também depois. Aí é o número 86. Aí se você olha lá, tem várias características dele, né? Tem o número atômico dele, tem a massa, tem a distribuição eletrônica, tem o símbolo, tá falando que ele é um gás, porque tá escrito, tem o símbolo, né, do gasoso, além do fato dele estar na coluna dos gases, e tá falando que ele é radioativo. Então, só pela tabela periódica eu já consegui um monte de informação sobre ele. Quantidade de elétrons que ele tem em cada camada, o símbolo, consegui um monte de coisa. Certo? Aí, a partir daí, agora, beleza. Agora eu sei quem é o radônio, sei quais são as características principais, básicas dele aqui, e enfim, entendeu? Mas se eu a tabela periódica serve para isso. Se eu quiser ir mais profundo nesse elemento, eu tenho que pesquisar ele totalmente, né? Para ver como é que é tudo, como ele se comporta Sim, mas aqui a tabela periódica já dá essa base bem grande pra gente. Fala, por exemplo, se ele é um metal, se ele não é metal. Mas a gente tem que levar em consideração que na tabela periódica os elementos eles estão isolados. Na natureza, os elementos eles se combinam, né? Os átomos se combinam. Então, eles não são encontrados exatamente assim na natureza. Então, a tabela, eles estão, tipo, puros, vamos dizer assim. Quando a gente encontra eles na natureza, muito provavelmente eles vão estar ligados a outros elementos. Tipo, no ar, por exemplo, tem um monte de gás que está todo mundo junto. Certo? Certo. Beleza. Bom, deu uma travadinha aqui. Beleza. Gente, então é o seguinte, já deu meio-dia, vai acabar a aula. Façam a atividade avaliativa quem não fez, por favor. As atividades que eu pedi, então, da página, que eu já esqueci qual página que é, 151, 150 e 151, vai ficar para a semana que vem, mas não deixa para fazer na última hora. Faz hoje, já deixa livre. Que aí a gente conversa sobre isso na semana que vem, se amanhã não der tempo. Se der tempo, a gente continua falando sobre tabela periódica amanhã, ok? Tá bom, Pro. Não deixem de fazer a atividade avaliativa. Beijos. Tchau, Pro. Tchau, professora.